Mateus 9, versículos 35 e 36. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aquela cena impactou a Jesus, e olhem que coisa. Para ele, a enfermidade e a doença não tinha nenhum problema, que dali ele iria curar, que dali era tranquilo. Mas a aflição e a exaustão daquelas pessoas chamou a atenção de Jesus. O motivo, elas estavam como ovelhas que não têm pastor. Ele olhava para aquela gente e pensava: quem vai tomar conta desse povo? Eles não têm um pastor para cuidar. Quem vai fazer esse papel? O Salmo 23 começa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou nada me faz falta. E quem não tem pastor, não tem pasto verdejante, não tem água de descanso, não é guiado pelas veredas da justiça, não tem o cajado e o bordão para consolar no vale da sombra da morte. Quem não tem pastor não tem mesa preparada, nem óleo sobre a cabeça, nem nada no cálice. Não tem a companhia da bondade nem da misericórdia, nem habitará na casa do Senhor. Todos nós precisamos de um pastor para nos guiar. Esse salmo fala do óleo ungido na cabeça, e para a gente fazer um paralelo, por que a importância desse óleo, as ovelhas, o animal, ele, por ser um animal muito quieto, muito pacífico e tal, os insetos, mosca e outros insetos começam a incomodar as ovelhas nas cavidades nasal, na orelha, e isso finda mosca depositando ovos. Esses ovos viram larvas que começam a comer o cérebro da ovelha. E ela, agoniada, às vezes começa a bater a cabeça em alguma coisa sólida para poder passar aquela agonia, aquela coisa. E o pastor vai e passa o óleo nessas regiões exatamente para evitar o pior, para evitar que ela adoeça. Então, foi aproveitada essa tradição, vamos dizer que veterinária, que médica, para indicar a importância dessa unção pastoral sobre a ovelha. É esta interdependência pastor-ovelha que é sinônimo de igreja. Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O nosso pastor maior, Jesus Cristo, deu a sua vida por nós e tornou-se Ele mesmo o corpo da igreja.
Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, em seu livro Discipulado, diz que o corpo de Jesus é a própria humanidade que ele assumiu. Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, ele próprio e também a igreja. Desde o Pentecostes, Jesus Cristo vive na terra na forma de seu corpo, na forma da igreja. E continua, desde a ascensão, o lugar que Jesus Cristo ocupava no mundo passou a ser ocupado por seu corpo, a igreja. A igreja é a própria presença de Cristo. Então, aos adeptos do bloco dos desigrejados, a igreja não é invenção de pastor para angariar dízimo. A igreja é uma invenção de Jesus Cristo para continuar a sua palavra. Esse é o desejo de Jesus. Embora todos saibamos que a salvação é individual, Jesus nos quer igreja. Ele nos fez igreja, já que Ele mesmo é igreja e nós somos imagem e semelhança dEle. E como tudo que Jesus faz, Ele não faz por fazer. Ele não faz aí, junta aí e faz a igreja. Vocês se virem, vocês cada um descubram o que é que vocês vão fazer. Eu vou subir e depois quando eu voltar eu quero esse negócio organizado. Ele pensou nessa igreja nos mínimos detalhes. Efésios 4, versos 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Veja que ele fala desse medo da dispersão. Ele fala que nós precisamos de alguém que nos una, que nos dê a direção. Eu acho que esse momento é um exemplo claro dessa preocupação e desse trabalho do pastor. A gente vê a palavra que Johnny deu aqui de oferta, baseado, fazer com uma história, sem fugir 1 milímetro da palavra de Deus, sem fugir da sã doutrina, que não foi invenção de Johnny, nem ele descobriu isso sozinho. Ele mesmo falou na palavra que isso foi fruto de um discipulado. Isso foi fruto do trabalho do pastor de formar esse corpo, de formar essa igreja, todos com um pensamento só, exatamente para poder este corpo ir adiante sem haver distorções, sem haver problemas na linguagem. A linguagem é exatamente a mesma. Lógico, queríamos todos, inclusive eu, que o apóstolo estivesse aqui dando a palavra. Mas a palavra que sai desse altar é a palavra que nos foi ensinada pelo nosso pastor. É a palavra que ela nasce
da unção dada por Jesus Cristo aos nossos apóstolos, através do Espírito Santo, e que ela derrama lá na célula. É exatamente a mesma. Isto é igreja. A igreja é um corpo, e assim como o corpo, cada um tem uma função. Cada um tem uma área que atua. Comunicação, consolidação, administração, finanças, serviços, louvor, ensino, pastor, apóstolo. Cada um fazendo o seu papel. É a história da perfeição da comparação com o corpo. Cada parte do corpo tem a sua função e só faz bem feito. A mão só pega porque ela é mão. O pé não consegue pegar da maneira como a mão faz, porque ela é especialista nisso. Mas ela é especialista, mas ela precisa do braço, que precisa do coração bombeando, que precisa do sistema digestivo para poder ter energia para isso. Então, é uma interdependência muito grande a igreja. Mas precisamos sempre ter um cabeça. E não existe igreja sem um pastor a nos guiar, sem um cabeça, um líder que Jesus escolheu e ungiu para nos guiar. É este pastor que é o guardião da verdade, o guardião do Evangelho. É esse pastor que o Salmo 23 fala que ele alimenta, que ele apacenta, que ele orienta e que ele abençoa. O pastor é quem nos alimenta. Mateus 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A melhor palavra que existe é a do seu pastor. Ela foi feita para você, ela tem unção para curar as suas feridas. As palavras de Chiquinho, Zezinho e Manelzinho no YouTube, às vezes são palavras poderosas, às vezes tem remas lindos e maravilhosos, mas é receita de amigo que passou, eu tive uma dor de cabeça, tome isso que faz bem. Ela não foi prescrita para você. A palavra do seu apóstolo, a palavra do seu pastor, ela é como espada de dois gumes. Ela penetra em você, porque ela foi feita para você. A palavra do seu pastor, o Espírito Santo o ilumina exatamente para ele saber que aquela palavra vai servir para aquilo. Quem aqui, tantas vezes, não chegou aqui no culto meio assim, e o apóstolo veio e que você pensa, estava junto com um tic-teco aqui dentro, sabendo dos meus problemas. Ou quando chega a nossa mãe, a apóstola, naquela mansidão dela, que quando a gente vê, a faca já entrou, já está torcendo lá dentro, bem naquele ponto onde a gente estava precisando. Pode ser que alguém vendo a apóstola pregando no YouTube, aproveite, pode. Mas a pregação da apóstola, a pregação do nosso apóstolo, é nossa, é para a gente. É para esse aprisco aqui. A Bíblia fala que a ovelha conhece a voz do pastor e ela soa doce. Às vezes a gente sai de doido quando não quer escutar o que ele está querendo nos dizer. Mas a gente sabe exatamente que é a voz do nosso pastor.
Então, é desta fonte que a gente deve beber. Eu nunca mais vou poder ver um YouTube, um TikTok, um Reels de um pastor. Vai. É bom ouvir, como é bom ler, como isso tudo. Mas não é a nossa alimentação principal. A nossa alimentação principal vem do nosso pastor. Esse pastor que alimenta é também o pastor que nos apacenta. Jeremias 3,15: Dá-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Deus nos dá os pastores. É uma escolha divina. Eu moro em Natal, moro no Tirol e congrego aqui em Parnamirim. Não existe nenhuma explicação lógica que eu congregue aqui, mas Deus me entregou como pastor o apóstolo João e a apóstola Raquel. Então é melhor eu esquecer o entendimento e saber que o meu alimento está aqui. Eu tenho, como a gente vê muito aqui para a gente em praia, a gente vê às vezes em praia mais distante aquele rebanhozinho de cabra, não sei o que sai para pastar, não sei aonde, no final do dia, pronto. O meu pasto, o pasto de Carla é aqui. Né? A gente tem que vir para cá. Por quê? Porque Deus quis assim. Né? É uma decisão divina que a gente não nos cabe querer entender por detalhezinhos humanos. E a gente tem que ver também o outro lado. Os nossos pastores, eles foram ungidos por Deus para fazer essa função. No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17, quando Jesus está conversando com Pedro, ele pergunta pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Era isso que Jesus queria que ele fizesse, apacentar as ovelhas. Era essa a função que ele queria para Pedro. Então, esse pastor, assim como essa decisão é uma decisão divina, de escolher pastor e apacentado. É ele que vai, além de nos apacentar, aí vem a parte mais arrochada, é ele quem nos orienta e quem nos discipula. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. E aí, isso corroborado com o que diz em Provérbios 12, 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O cajado, o símbolo, que a gente pensa num pastor, a gente pensa naquele cajado ele tem duas maneiras de o pastor segurar. Ele pode segurar por aquele lado que tem a curvazinha, e ele vai ficar com a parte reta lá para frente, que é para quando a ovelha vai saindo do canto, ele vai puxando ela, tangindo, como a gente fala, trazendo ela para a rota. Se o pastor pegar ao contrário, ele pegar pelo lado reto e ficar aquele gancho, é quando ela já passou dali e caiu, ele tenta puxar ela pelo laço.
Este mesmo cajado serve para quando vem um bicho, o pastor partir para cima, para defender a sua ovelha. Então, é preciso que a gente tenha em mente o seguinte: se a gente quer o cajado para nos proteger, a gente tem que aguentar o cajado para nos disciplinar. E às vezes dói. Existem relatos de pastores que, quando a ovelha é rebelde demais, o pastor delicadamente lhe quebra a perna, para ela não poder correr. Aí ele vai passar uns dias com ela pendurada no pescoço, andando para cima e para baixo, que ela não pode pisar no chão, morrendo de pena, coitado, mas ele fica, até que ela vai se sarar, ele vai botar no chão e ela vai ficar perto dele, que ela não é besta. Então, a gente quer a bênção dos nossos apóstolos, mas a gente não aguenta quando ele vem nos discipular. O apóstolo é um homem tão sábio, é um homem tão sério. Eu nunca vi o apóstolo dizer nada aqui em cima, ou embaixo, em qualquer conversa, que ele não faça exatamente desse jeito. O nível de discipulado do apóstolo João Padilha com o seu pastor, o apóstolo Edmilson, a gente está a nível soft, ele é nível hard 3+. Eu presenciei uma cena que rapaz, o cara precisa ser homem macho, maduro, para fazer aquilo sem fazer como história, sem dar um pio. O apóstolo estava em Campo Grande e, como ele agora é um atleta jiu-jiteiro, encontrou uma galera lá, não, vamos marcar, o cara super, o apóstolo é super querido lá também, e o cara, não, a gente arma o tatame aqui na sala do Kids e tal, e vamos marcar, eu falo com o pastor Aldo, aí o apóstolo, tá ótimo, que mundo, o cara, se eu consigo, tudo certo. Isso a gente saiu, foi para o CETOC, e quando deu, o apóstolo estava tomando banho de piscina com o apóstolo Edmilson, quando deu uma tal hora, o rapaz ligou para o pastor Aldo, pastor Aldo, pode trazer o apóstolo. Aí o pastor Aldo fez, pastor João, bora, o rapaz está esperando. O apóstolo Edmilson virou assim e fez, ele não vai não, e continuou conversando. E o apóstolo continuou parado aonde estava, olhou para Aldo e fez, não vou não. E ponto. E ponto. A ovelha João Padilha não sabia, mas minutos depois, ou poucas horas depois, recebeu o que, segundo ele, foi um dos discipulados mais profundos que ele teve com o apóstolo Edmilson, que como pastor dele já sabia que ia discipulá-lo, mas ainda não tinha comunicado para a ovelha. Obediência, discipulado. O apóstolo cresce, não é porque ele aqui nos tem em obediência a ele. O apóstolo cresce porque ele tem o pastor dele a quem ele deve e faz obediência. E dito isso, esse pastor é o pastor que abençoa. Salmo 133, ó como é bom e agradável verem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, e como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena a sua bênção e a vida para sempre. O óleo, ele começa pela cabeça do sacerdote. As bênçãos de uma igreja começam sobre os pastores.
Vamos pensar que bênçãos e que as rebordosas também, tá? Então, a nossa cobertura espiritual, os nossos apóstolos são como um receptáculo, um para-raio, alguma coisa. É sobre ele que vem todas as coisas, mas vem também as pancadas. E ele vai absorvendo aquilo que vai encharcando e que vai descendo, né? Esse orvalho do monte aí que eles falam, é que nesse monte o orvalho era tão forte que de manhã todas as barracas amanheciam molhadas. Então, se a gente continuar como igreja em unidade, a gente vai amanhecer encharcados dessa glória de Deus, porque estamos sob a bênção dos nossos apóstolos, dos nossos pastores, que são os nossos abençoadores, não por fazer alguma história, não por ser mais do que ninguém. O apóstolo mesmo fala, se cortar nele sai sangue. Nosso apóstolo é gente como a gente, mas ele é um homem ungido que Deus colocou para vir nos abençoar. É para isso que esta é a missão do pastor. Só alcançaremos as bênçãos de Deus se estivermos em comunhão com a igreja. E só o discipulado leva à união. Se você não obedece ao seu pastor, não está ligado a ele, então não faz parte do corpo e não recebe o orvalho da unção. Se você não se deixa discipular pelo seu líder de célula, que por sua vez é discipulado por um coordenador, que por sua vez é discipulado pelos apóstolos, você não faz parte da unidade da igreja. E as bênçãos são impedidas de fluir pelo corpo todo. Discipulado e comunhão é intimidade. Igreja é comunhão e intimidade. Tanto é assim que em sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 5, a partir do verso 21, não precisa colocar, Paulo compara a igreja e os deveres de seus membros aos deveres de marido e mulher, de tão íntima que essa relação é. A relação entre marido e mulher, que aí ele faz essa história de mulher, seja submissa a seu marido, assim como ele é a Jesus e a igreja ao corpo. Então, é preciso haver essa intimidade para que a igreja possa ser o que Jesus fez ela para ser, né? É essa organização viva, que é o próprio corpo de Jesus, levando a palavra de Jesus a todos. O louvor pode vir vindo. Para finalizar, duas coisas sobre pastor, sobre o seu pastor, sobre o nosso pastor. Primeira, Lucas, capítulo 15, verso 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Você sabe por que o pastor ele vai atrás da ovelha 100? Sabe como é que o pastor descobre que a ovelha 100 está perdida? Porque ele conhece cada uma das ovelhas que tem. Se ele não soubesse quantas tinha, ele não ia dar falta. Mas ele sabe. E disse: opa, estou sentindo falta de fulaninho. Por sinal, nem vi na célula.
Peraí, vamos ligar. O pastor só sabe que está faltando uma ovelha porque ele conhece o rebanho. Porque ele sabe cada um que tem dentro do aprisco. Às vezes, mas não pode, quando a gente vai chegar a 20 mil, o apóstolo não vai saber, não. Não, ele não vai saber, mas ele vai ter uma equipe, né, da família de Cloé, que vai chegar para ele e vai dizer, tem uma ovelhinha ali que está querendo pular o aprisco. E ele vai atrás dessa ovelhinha. Então, quem não tem pastor, não tem quem procure quando se perde. E aí se perde mesmo. Porque você não tem ideia disso. A segunda, que é um pouco mais séria. Em Lucas 15, versículos 15 e 16, quando o filho pródigo deixou a segurança da casa de seu pai e resolveu viver só, aconteceu o seguinte: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A pergunta é extremamente simples: aonde você quer viver? No aprisco com as ovelhas ou na pocilga junto com os porcos? É simples. O mundo lhe quer na pocilga. O mundo lhe quer na lama. O mundo lhe quer literalmente no quinto dos infernos. O seu pastor, a sua igreja, lhe quer num aprisco como esse, protegido, cuidado, zelado, abençoado, para que você não se perca e para que a cada dia a igreja de Jesus seja mais importante aqui na terra e que ela cresça na palavra do Evangelho e que ela cresça e se torne a arrombadora dos muros do inferno, a arrombadora das portas do mundo, e que um dia estejamos todos juntos no grande aprisco do nosso pastor maior, Jesus Cristo, nas mansões celestiais. Amém?